Com a palavra, ilustre senador Capixaba. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, as senhoras e os senhores senadores, vem a exame nesta comissão projeto de lei do Senado, de autoria do eminente senador Fernando Bezerra Coelho, com o propósito de alterar a Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para tornar crime de responsabilidade a alteração pelo Poder Executivo da meta de superávit primário prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, após o término do primeiro período da sessão legislativa. No alcance desse objetivo, o artigo 1º acrescenta os parágrafos 5 e 6º ao artigo 4º da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 5º traz a seguinte leitura: no decorrer do exercício financeiro é vedado ao Poder Executivo alterar a meta de superávit primário prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias após o término do primeiro período legislativo da sessão legislativa, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, ou seja, o 6º mês. A meta de superávit primário prevista na LDO somente poderá ser alterada após o prazo constante do parágrafo anterior, se for por razões alheias à gestão fiscal, de forma devidamente fundamentada e em decorrência de calamidade pública, guerra ou crise internacional. O artigo 2º determina que a futura lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, eu julgo absolutamente oportuno esta iniciativa do senador Fernando Bezerra Coelho, até porque a história vem se repetindo ao longo dos últimos anos em nosso país, de novo ganhando grande ênfase no debate político-econômico brasileiro, a possibilidade, aspas, de novamente o governo alterar a meta de déficit fiscal de 139 bilhões para algo em torno de 159 bilhões, aumentando esse déficit em torno de 20 bilhões de reais. Manifestação, inclusive, no dia de ontem, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sinalizando que o mês de setembro é um mês mais adequado, na visão do ministro Meirelles, para que o governo brasileiro possa fazer um debate ou mesmo um encaminhamento eventual desta revisão. O que me salta aos olhos? O que me salta aos olhos, porque esta é uma meta que dialoga e guarda uma forte relação com determinações constitucionais, inclusive com aquilo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso mantém a continuidade de uma visão perdulária dos governos que antecederam ao atual governo presidido pelo presidente Michel Temer. Este não é um fato novo na vida econômica brasileira. Desde 2011, nós estamos já em 2017, esse debate tem sido intenso, e na origem do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter efetivado crime fiscal, nós tivemos um presidente da República afastado, impeachmentado em nosso país. O resultado primário, que deveria ser a economia objetiva que o governo federal faz para poder pagar sua dívida,
passou a ser deficitário já a partir de 2014, quando passou a apresentar resultado negativo equivalente a 0,4% do produto interno bruto. Esse valor piorou em 2015, passando 1,9% do PIB, com o pagamento de parte das pedaladas fiscais que foram fortemente debatidas aqui e que esteve na origem do afastamento da presidente afastada Dilma, atingiu déficit em 2016 de 2,5%. Importante, senhor presidente, considerar que em 2015, por conta do não enfrentamento da sua realidade fiscal, é muito comum que se fale, o governo pagou 500 bilhões de reais pelo serviço da dívida de juros. Isso é uma falácia, o governo não paga nada, quem paga é o contribuinte brasileiro, porque o governo não gera riqueza, quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor. 500 bilhões de reais de juros foram pagos em 2015 pelo serviço da dívida, pelo não enfrentamento da realidade fiscal brasileira. Acho, inclusive, senhor presidente, que a Comissão de Assuntos Econômicos poderia fazer uma audiência pública para que nós possamos discutir esse tema, que é um tema gravíssimo para o Estado brasileiro. Nós estamos à beira do colapso fiscal e nós não estamos vendo, pelo menos eu não estou vendo, este tema ser tratado pela República com a devida atenção. Parece que as coisas estão indo razoavelmente bem, mas eu acho que as coisas não vão razoavelmente bem, muito pelo contrário, a deterioração ela se acelera. Portanto, desde 2014, o governo vem gastando em nome da população brasileira muito mais que arrecada e vem sacando no cheque especial, comprometendo o esforço, o trabalho e a riqueza da população brasileira. O déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, estava em 2,3% do PIB, senador Lindenberg, em 2012. Em 2013, subiu para 3%. Em 2014, subiu para 6%. E em 2015, subiu para 10,4% do produto interno bruto. Uma trajetória absolutamente explosiva para o nosso país. Em 2016, houve uma melhora, e esse déficit, que foi de 10,4% do PIB em 2016, para 9% em 2016, ainda assim um número absolutamente fora de qualquer análise razoável e equilibrada. Essa deterioração explosiva das contas públicas fez com que a dívida bruta em relação ao PIB, saísse em 2012 de 54% do produto interno bruto, que é o conjunto das riquezas do nosso país, para 70% do PIB em 2016, com perspectivas de alcançar entre 83% e 85% do produto interno bruto já em 2016. E se reformas não forem aprofundadas no Estado brasileiro, até porque considero eu, em que pese a divergências que seguramente existem nesse campo, reformas que não pertencem a qualquer governo de plantão, reformas absolutamente inadiáveis, reformas e discussões que não são partidárias, que não são ideológicas, que são aritméticas. Nós poderemos chegar em 2019 com a nossa dívida bruta correspondente a 100% do produto interno bruto. Talvez o senador Lindenberg falasse assim, isso não é uma jabuticaba, não é uma exceção. O Japão deve 150% do seu PIB, só que o Japão convive há décadas com deflação, e isso não tem, portanto, um custo elevado ano a ano para a sociedade japonesa, o que não acontece aqui. Eu vou repetir o número. Em 2015, o país, os contribuintes brasileiros, não o governo, porque esse negócio de governo é uma falácia. O que é o governo, se não os contribuintes, se não os empreendedores brasileiros que acordam cedo, que trabalham muito, que correm muito risco
para pagar uma elevada carga tributária para que os ralos continuem fazendo presença na vida fiscal brasileira. Foram 500 bilhões de reais somente em 2015. E grande parte desses problemas ainda estão por se apresentar. E a impressão que tenho é que há um enorme jeito de fazer cara de paisagem com a gravidade do quadro fiscal brasileiro, o que me faz propor a Vossa Excelência que nós possamos trazer a esta comissão especialistas. Hoje ainda o economista Raul Veloso traz um dado que é explosivo. Nós estamos gastando com a Previdência em nosso país 8 vezes o que gastamos com a saúde. Ora, é óbvio que essa conta, em algum momento, ela não vai se fechar. Aliás, não está se fechando e ela vai produzir consequências absurdas para o conjunto do Estado brasileiro, não apenas para o governo federal, mas também para os estados brasileiros. A Previdência já consumindo mais de 57% de todo o orçamento geral da União. Não é possível. Não é possível que o governo caminhe de forma acelerada para consumir toda a riqueza que arrecada da população brasileira somente com a manutenção dos seus custos. É como se convidasse a população brasileira para pagar o banquete através de uma elevada carga tributária, mas não convidasse a população brasileira para sentar-se à mesa e fazer parte desse banquete, porque não está sobrando absolutamente nada para investimento em nosso país por conta dessa corrosiva crise fiscal que não começou agora, que começou nos anos, como eu afirmei aqui. Portanto, senhor presidente, tudo isso, acho eu, por conta da falta de cuidado, da falta de pudor, da falta de responsabilidade com o equilíbrio das nossas contas públicas. Os gestores públicos não podem continuar gastando o dinheiro do povo como se esse dinheiro lhes pertencesse. Quer dizer, gasta-se o dinheiro da República, gasta-se o dinheiro da população brasileira sem o menor pudor, sem o menor cuidado. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a ocorrência de metas no decorrer do seu texto. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º, compete à LDO estabelecer metas anuais. Mas essa meta anual, ela não está parametrizada e não está compatível e dialogando com esses relatórios bimestrais. Tornou-se rotina em nosso país a alteração dessa meta fiscal no final do ano, o que, a meu juízo, nada mais é do que um atalho, do que uma fraude explícita à lei de responsabilidade fiscal, que muita gente acha que é um equívoco, até porque existe muita gente que acha que dinheiro nasce em árvore, ou que pode alterar a lei da gravidade, como se pudesse fazer chover de baixo para cima, repetindo o mundo afora, as sociedades que não têm produzido qualidade de vida e prosperidade para os seus povos. Enfim, esses parâmetros, eles devem nortear a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício. Dentre as metas estabelecidas, a de resultado primário tem sido a mais relevante, tendo em vista que o grosso consiste no esforço fiscal realizado ou não pelo governo com vistas ao pagamento da dívida pública. Mas, veja, Ricardo, numa escassez absurda de recursos, o governo vai priorizar o pagamento da dívida pública? Se não priorizar o pagamento da dívida pública, ele vai dar um calote nos seus devedores? Ou o governo precisa fazer o enfrentamento da sua desorganização fiscal para que o Brasil possa ficar livre desse peso que drena mais de 500 bilhões de reais todo ano para o serviço da dívida? A manutenção dessa dívida nesses patamares está asfixiando o Estado brasileiro, impedindo que o Estado brasileiro possa fazer os investimentos necessários e adequados nas políticas públicas e sociais. Com o objetivo de reduzir o risco de descumprimento das metas fiscais,
A Lei de Responsabilidade Fiscal também estabeleceu que, se ao final de um bimestre for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes e o Ministério Público deverão promover limitação de empenho e movimentação financeira dos montantes necessários para garantir o cumprimento da meta, que é uma determinação legal. Trata-se, portanto, daquilo que é conhecido no dia a dia aqui entre nós como contingenciamento de despesas. Muitos criticam o contingenciamento, mas isso é absolutamente inadiável e não dá para continuar fazendo de conta que isso não existe. Para contingenciar, quer dizer, o contingenciamento, ele evidentemente não é popular, não é indolor, e passou-se a buscar saídas, atalhos. Né? O contingenciamento é um atalho para o não cumprimento das metas e dos compromissos. Assim, o governo começou a incluir nas metas, inclusive, uma série de deduções, gastos que não seriam considerados como despesas para fins do cumprimento da meta. Mesmo assim, o que observamos foi que, pelo menos nos últimos 4 anos, tem se adotado a prática de redução da meta fiscal durante o exercício fiscal, sobretudo nos últimos meses do ano. Em 2013, a dedução foi da ordem de 20 bilhões. Em 2014, a revisão alcançou 94,8 bilhões, transformando um superávit programado de 49,1 bilhões em déficit de 45,7 bilhões. Já em 15 e 16, a redução da meta foi da ordem de 175 bilhões e 194,5 milhões, respectivamente. Mas talvez o mais questionável tenha sido o momento em que foram feitas algumas dessas mudanças. Em 2014, a LDO trouxe uma meta de superávit ao governo federal da ordem de 116 bilhões de reais, com possibilidade de abatimento de 67 bilhões, PAC e desonerações. Com isso, a meta deveria ser de 49,1 bilhões. No entanto, veja, Vossa Excelência, senhor presidente, e eu chamo a atenção do senador Lindenberg, inclusive do senador Requião, que acaba de chegar e chegou a tempo para que nós possamos assunto interessante como esse suscitar e acalorar esse debate. Mas em 2014, o Congresso aprovou um PLN 36 em 4/12 de 2014 para fazer a revisão da meta fiscal, que retirou da LDO o teto de abatimento da meta de superávit. Assim, o projeto abriu a possibilidade do governo abater da meta até o total do PAC, mais as desonerações montantes que chegavam a 162 bilhões. De fato, o Executivo fechou as contas em 14 com um déficit primário de 20,5 bilhões, sem descumprir a meta definida pela LDO por conta dos abatimentos no PAC e nas desonerações, que foi discutido aqui no Congresso Brasileiro, pasmem, em dezembro, no último mês do ano, uma forma absolutamente explícita de você fraudar uma responsabilidade que não pode ser fraudada. Em 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de novo fixava uma meta de superávit da ordem de 55,3 bilhões, já considerando os abatimentos. Posteriormente, em 27 de outubro de 2015, os ministros de Estado da Fazenda e Planejamento encaminharam nova proposta de meta de resultado primário, reduzindo a meta de primário do governo federal para um déficit de 51,8 bilhões. Com todos os abatimentos, permitiu o PLN, número 5, que representasse um déficit de 109,9 bilhões. Isso foi aprovado de novo no mês de dezembro. Será que nós vamos continuar vendo esta fraude, este atalho se repetir anualmente, sem que a Comissão de Assuntos Econômicos, sem que o Senado da República possa colocar um fim nessa ausência de disciplina? É isso que propõe o senador Fernando Bezerra Coelho, que ao final do primeiro exercício do ano, o governo, já tendo a capacidade de estabelecer os cenários para suas receitas e para suas despesas, que ele possa, desde já, fazer os ajustes necessários para que a responsabilidade fiscal, para que a disciplina fiscal, para que o gasto responsável com os recursos que são da população brasileira possam ter destinação
adequadas. Portanto, senhor presidente, eu acho que chegou o momento da Comissão de Assuntos Econômicos fazer um debate dessa natureza. O meu parecer é absolutamente favorável à iniciativa do senador Fernando Bezerra Coelho. É uma pena que o senador Bezerra Coelho não esteja aqui conosco, mas eu quero crer que ele poderá estar discutindo esse tema numa outra oportunidade. Mas eu acho que ele dá uma contribuição extraordinária para que a gente possa reduzir esses espaços de iniciativas que, por mais contraditórias que possam parecer, iniciativas que fraudam a lei com autorização legal. É disso que se trata. Fraudar a lei com autorização legal. E esses mesmos vícios que foram cometidos pelo governo afastado não podem continuar sendo cometidos. Não pode o ministro da Fazenda dizer alto e bom som, como se fosse normal, que em setembro vai começar a discutir a nova meta fiscal, é colocar por debaixo do tapete o colapso que nós estamos na iminência de enfrentar em nosso país. A escassez de recursos, ela já começa a comprometer programas absolutamente inadiáveis e importantes para a sociedade brasileira, farmácias populares, área de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, enfim, a Polícia Federal paralisando as suas atividades, tudo isso por conta da ausência de um enfrentamento dessa questão. Eu fui um crítico aqui nessa comissão dos aumentos que foram concedidos pelo atual governo parceladamente até 2019. Vejam, vossas excelências, dá-se aumento para além do tempo de governo, o que é absolutamente também proibido. Então, eu acho que chegou o momento de nós fazermos um debate dessa natureza na comissão. Eu cumprimento o senador Fernando Bezerra Coelho e apresento o meu relatório, senhor presidente, com essa análise, com apenas uma correção de texto. Diante do exposto, manifesto o voto favorável ao projeto de lei de Senado de número 165, com a seguinte emenda de redação. Dá-se a emenda do projeto de lei de redação número 165, a seguinte redação. Altera a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a alteração de meta de superávit primário após o término do primeiro período legislativo da sessão legislativa. É como relato, senhor presidente, entendendo que esse projeto ele dialoga com uma necessidade inadiável para a realidade fiscal brasileira. E acho que a Comissão de Assuntos Econômicos é o fórum adequado para que nós possamos aprofundar esse debate. Por coerência, senhor presidente, por coerência, da mesma forma que eu critiquei duramente aqui nesta comissão, em debates anteriores, a equipe econômica da presidente afastada, com a sua translocada nova matriz econômica, que mergulhou o nosso país nesse desastre, eu também quero fazer uma crítica contundente à manutenção de parte desses costumes que estão se transformando em realidade na orientação da política econômica brasileira, que eu acho que nós não podemos aceitar livremente. Agradeço a Vossa Excelência, às senhoras e aos senhores senadores. Muito obrigado, senador Ferraço, pelo seu relatório.